Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Patrick Ricardo de Química e nós estaremos dando início, ao estudo da classificação periódica ou, se você preferir, da tabela periódica. Vou começar falando com vocês, do histórico. Como é que foi feita ao longo da história da química a arrumação dos elementos químicos até que a gente chegue à tabela periódica que nós conhecemos atualmente. Então, de acordo com a história da química, o primeiro cientista a tentar achar uma forma de organizar os elementos foi Doberai, em 1829. Como é que ele fez? Ele pegou os elementos e arrumou eles em sequência de 3, onde esses 3 elementos contidos nestas sequências apresentavam propriedades químicas semelhantes. Tranquilo? Uma outra coisa muito importante que a gente deve destacar de Doberai, é que na sequência desses 3 elementos, o peso atômico, a massa atômica do elemento central do elemento do meio é igual à média aritmética das massas atômicas, dos pesos atômicos dos elementos da extremidade. Por exemplo, estou te mostrando aqui uma tríade de Doberai constituída de lítio, sódio e potássio. Se você reparar bem, a massa do sódio é igual à média aritmética das massas atômicas dos pesos atômicos do lítio e do potássio, ou seja, massa do lítio 7, mais a massa do potássio 39 dividido por 2 é igual à massa do elemento sódio, que é 23. Seguindo essa ordem cronológica, em 1862 nós temos a forma, podemos nos deparar com a forma de organizar os elementos de Champcortot, na qual ele trabalha com a ideia do parafuso telúrico. Como assim, Patrick? Imagina um parafuso, um cilindro, onde, nesse cilindro, não está aqui, mas aqui está escrito, ele colocou 16 divisões, E os elementos nestas divisões, eles apresentavam propriedades químicas semelhantes. Então, ele agrupou os elementos, em forma espiralada, um em cima do outro, um sobre os outros, com mesmas propriedades químicas, semelhantes. Mesma não, propriedades químicas semelhantes. Queridos, dando sequência aí às formas de organizar os elementos ao longo da história da química, o terceiro que nós temos dos registros, é a lei das oitavas de Newlands, proposto por Newlands em 1864. Como é que ele organizou os elementos? Primeiro, ele organizou os elementos em colunas, onde os elementos nessas colunas estavam dispostos em ordem crescente de massa atômica. E a primeira coluna era formada por 7 elementos químicos. O oitavo colocado na coluna seguinte tinha propriedades físicas e químicas semelhantes ao primeiro. Beleza? Então aqui, eu tenho um esboço, estou mostrando aqui para vocês um esboço de como Newlands organizavam os elementos. Tudo bem? Então, dê um print aí, isso aqui é importante. Uma observação que eu quero fazer para vocês quanto à lei das oitavas de Newlands é que havia uma regularidade nas propriedades a cada 8 elementos. Então, uma sequência de cada 8 elementos havia uma regularidade em suas propriedades. Tranquilo? Para fechar essa primeira parte aí da classificação periódica, é importante a gente falar na tabela, na forma de organizar de Dmitri Ivanovich Mendeleev, que foi proposta pelo mesmo em 1869. Mendeleev, amigos, ele anotava, dados, informações sobre os elementos em cartões e pegava esses cartões e colocava, na parede do seu laboratório. E também mudava esses cartões à medida que fosse necessário. Ele colocou os elementos, por fim, em ordem crescente de massa atômica.
e percebeu que as propriedades dos elementos se repetiam. Daí nós temos a primeira lei da periodicidade. Também é importante destacar para vocês que nessa parede que ele colocava os cartões, haviam buracos vazios, não haviam cartões. Por quê? Porque não se tinha descoberto tais elementos na época dele. E à medida que fossem descobertos novos elementos, Mendeleev falou que iriam colocar cartões, tá, nesses espaços vazios, completando aí então a tabela. Queridos alunos, dando continuidade à nossa aula de classificação periódica, falaremos agora, tá, da tabela periódica atual. Aquela que nós conhecemos, tá? Aquela que vem nas suas provinhas de escola, nos seus testes, ou até mesmo em provas de concurso. Beleza? Então, é importante destacar que os elementos eles estão dispostos na tabela periódica atual, tá? Ao longo de 18 colunas, que são chamadas de famílias ou grupos, e 7 linhas horizontais, que são chamadas de períodos ou séries. É importante também destacar que os elementos eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, relembrando, nossa tabela periódica atual ela é composta por 18 colunas e 7 linhas horizontais, onde as colunas são chamadas de famílias ou grupos e as linhas horizontais, tá, são chamadas de séries ou períodos. Além disso, é importante destacar para os senhores que os elementos ali estão organizados, estão dispostos, estão alocados, tá, em ordem crescente de número atômico. Duas coisas importantes que vocês devem saber sobre as famílias e os períodos, vou até pedir que os senhores deem um print aí na tela, tá? Do seu celular, do seu smartphone, ou até anote no seu caderno, beleza? Os elementos de uma mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. Então, elementos de uma mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. E os elementos de um mesmo período apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Para você não esquecer, mais uma vez, elementos de um mesmo período apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Falarei agora dos grupos. Começarei com o grupo dos elementos representativos, o grupo A. Os elementos representativos apresentam elétron diferenciador S ou P. Patrick, me lembra aí o que é elétron diferenciador? O elétron diferenciador, tá, é o último subnível que vai aparecer na sua distribuição eletrônica. É o subnível mais energético. Então, os elementos, tá, do grupo A, os elementos representativos, apresentam o elétron diferenciador S ou P. No grupo dos elementos representativos, nós temos um total de 8 grupos ou 8 famílias, sendo eles grupo 1 ou família 1A, onde o elétron diferenciador é NS1. Os elementos desse grupo, dessa família, são chamados de metais alcalinos. O grupo 2 ou família 2A tem elétron diferenciador NS2. Grupo este dos elementos chamados de metais alcalinos terrosos. O grupo 13 ou família 3A vai apresentar elétron diferenciador NP1. Mas, Patrick, por que você botou NS2 e NP1? Esse NS2 e esse NP1 configuram, tá, a camada de valência. E os elementos do grupo 13 ou família 3A são chamados de família do bóron. Nós temos aqui o grupo 14 ou família 4A. O elétron diferenciador é o NP2. Mas, Patrick, por que tem esse NS2? O NS2 e o NP2 configuram para a gente a camada de valência. Os elementos do grupo 14 ou família 4A são chamados de elemento da família do carbono. Nós temos o grupo 15 e a família 5A, onde o elétron diferenciador é NP3. Mas, Patrick, por que você botou aqui o NS2? NS2 junto ao NP3 indica a camada de valência do grupo 15. Grupo este que recebe o nome de família do
nitrogênio. Grupo 16 é a família 6A. O elétron diferenciador é o NP4. Mas por que está esse NS2 aqui? O NS2 junto ao NP4, tá? Indica uma camada de valência do grupo 16. Grupo este está chamado de calcogênios. Tá, mas Patrick, por que os elementos da família 6A ou do grupo 16 são chamados de calcogênio? São chamados de calcogênio porque vem da ideia de formadores de cobre. Ué, Patrick, eles vão dar origem ao cobre? Não. Quando eles foram descobertos, tá? Eles eram encontrados na natureza junto ao elemento cobre. O grupo 17 ou família 7A apresenta elétron diferenciador NP5. Tá, e o que tem a ver esse NS2? O NS2 junto ao NP5 vai formar a camada de valência dos elementos do grupo 17. Os elementos do grupo 17 são chamados de halogênios. Patrick, por que halogênios? Porque esses elementos, tá, eram encontrados na natureza formando sais. Então, halogênio, formadores de sal. E por fim, nós temos o grupo 18 ou família 8A, onde o elétron diferenciador é o NP6. Esse NS2 junto ao NP6 indica a camada de valência do grupo 18. Os elementos do grupo 18 ou família 8A são chamados de gases nobres. Patrick, por que gases nobres? Porque eles apresentam inércia química, ou seja, eles apresentam estabilidade química, eles são estáveis. Vocês vão ver lá no capítulo de ligações químicas que os gases nobres, tá, não efetuam ligações químicas. Tranquilo? E uma observação que eu quero fazer aqui para os gases nobres é o hélio. O hélio é o único gás nobre que não vai apresentar, tá, o elétron diferenciador NP6. A configuração eletrônica do hélio, como está aqui, é o 1s2. Ué, Patrick, mas ele é gás nobre e não teria que terminar em NP6? Mas é importante destacar que o hélio apresenta número atômico 2. Logo, a sua distribuição eletrônica é 1s2. Ah, Patrick, então ele é um metal alcalino terroso, ele é do grupo 2? Não. Como eu botei aqui, é uma exceção. O hélio, tá, é o único gás nobre que apresenta elétron diferenciador S2, 1s2. Tranquilo? Então, alunos, não sei se vocês perceberam, tá, que eu fui indicando, tá, as famílias através do elétron diferenciador e de sua camada de valência. Trago agora para vocês alguns exemplos. Por exemplo, não tem uma tabela. Tem como eu identificar um determinado elemento? Sim. Identificar como? Tem como eu localizar ele na tabela periódica? Tem sim. Como, Patrick? Através da distribuição eletrônica. Primeiro exemplo, eu tenho aqui o sódio de número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, isso implica dizer que ele apresenta 11 prótons. E tomando ele no estado neutro, ou seja, prótons iguais a elétrons, ele vai apresentar 11 elétrons também. Então, fazendo a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, eu consigo identificar ele na tabela periódica. Qual é o elétron diferenciador dele? Qual é o último elétron da distribuição eletrônica? 3s1. Terminou em S1, eu consigo perceber que ele é do grupo 1 ou da família 1A. Ou seja, ele é um metal alcalino. Quantas camadas eletrônicas eu tenho? K, L, N, 3 camadas eletrônicas. Então, ele está no terceiro período da tabela periódica. Segundo exemplo, o cálcio de número atômico 20. Se seu número atômico é 20, ele tem 20 prótons. E no estado fundamental, o que é isso, Patrick, estado fundamental? É quando a quantidade de prótons e de elétrons em um átomo são iguais. Logo, ele tem 20 elétrons. Fazendo a sua distribuição eletrônica, 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4
S2, eu consigo identificar a sua família e o seu período. Observem que o 4S2 é o elétron diferenciador do cálcio. O que é o elétron diferenciador? É o último subnível da minha distribuição. Sendo assim, se terminou em S2 a distribuição eletrônica do cálcio, ele pertence ao grupo 2 ou família 2A. Logo, eu posso dizer que ele é um metal alcalino terroso. Observe que ele tem quantas camadas? Ó? K, L, M, N. Ele tem 4 camadas eletrônicas. Logo, ele está no quarto período da tabela periódica. Terceiro exemplo, eu tenho um enxofre de número atômico 16. Se o número atômico dele é 16, ele tem 16 prótons e no estado neutro 16 elétrons. A distribuição eletrônica do enxofre é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Observem que o 3p4 é o elétron diferenciador, ou seja, é o último subnível da distribuição eletrônica do enxofre. Logo, se o 3p4 é o elétron diferenciador, ele é do grupo 16 ou da família 6A. Logo, eu posso dizer que o enxofre é um calcogênio. Quantas camadas ele tem? Ó? K, L, M, 3 camadas eletrônicas. Então, ele está no terceiro período. E para finalizar, tá, a parte dos elementos representativos, coloquei aqui o flúor de número atômico 9. Se ele tem número atômico 9, ele tem 9 prótons e no estado neutro 9 elétrons. Distribuição eletrônica dele: 1s2, 2s2, 2p5. Observem que o subnível 2p5 é o elétron diferenciador. Por que é o elétron diferenciador? Elétron diferenciador é aquele último subnível da minha distribuição eletrônica. Se terminou em 2p5, ele é do grupo 17 ou família 7A. Logo, eu posso falar que o halogênio, que o flúor é um halogênio. Quantas camadas eletrônicas ele tem? K, L, ou seja, 2 camadas eletrônicas. Logo, ele se encontra no segundo período da tabela periódica. Observem o seguinte, tá? Que para você determinar o período, basta você, tá, contar a quantidade de camadas eletrônicas que há na distribuição de tal elemento. Tranquilo? Vamos lá. Vou falar agora dos metais de transição do grupo B, tá? Os elementos do grupo B, os metais de transição, apresentam o elétron diferenciador, ou seja, o último subnível vai ser o D ou o F. Dentro dos metais de transição, nós vamos subdividi-los em transição externa, primeiramente, e depois eu vou vir falando dos elementos de transição interna. É importante destacar para vocês que os elementos de transição externa vão apresentar a seguinte configuração geral: NS2, N-1, B, X. Onde esse X aqui indica a quantidade de elétrons que eu tenho em tal distribuição. É importante destacar para vocês que o subnível D, tá? Ele suporta no máximo de 10 elétrons. Então, ó, configuração geral para os elementos de transição externa: NS2, N-1, D elevado a X, onde X vai de 1 até 10. Esse NS2 é a camada de valência da distribuição eletrônica de um elemento de transição externa. E o N-1 D elevado a X é o elétron diferenciador. Por exemplo, quero saber a posição do escândio de um número atômico 21. Se o número atômico dele é 21, ele tem 21 prótons e no estado neutro ele tem 21 elétrons. Vou fazer a distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Observem que o 3d1 é o elétron diferenciador. E quem está atrás do elétron diferenciador? É a camada de valência. Como é que eu determino, então, a família? No caso dos elementos de transição externa, você vai pegar a quantidade de elétrons da camada de valência, que é 2, e somar com a quantidade de elétrons, tá, que eu tenho no
subnível de maior energia no elétron diferenciador. Então, 2 mais 1, 3. Então, ele é do grupo 3 ou família 3B. Quero determinar o período em que esse elemento se encontra. Basta eu contar, lembra aí que eu falei anteriormente? A quantidade de camadas eletrônicas. Observe o seguinte, qual é a camada de valência? 4s2. Se a camada de valência é a última camada, então isso implica dizer que eu tenho um total aqui na distribuição do escândio de 4 camadas eletrônicas. Logo, ele se encontra no quarto período da tabela periódica. Você tem aqui, ó, um outro exemplo, o manganês de número atômico 25. Se o número atômico dele é 25, ele apresenta 25 prótons e no estado neutro, não esqueça, quando eu falo em estado neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Como a gente viu, esse cara tem 25 prótons porque seu número atômico é 25. Logo, no estado neutro, ele vai apresentar 25 elétrons. Tudo bem? Fazendo a distribuição eletrônica do manganês, eu consigo determinar a sua família e o seu período lá na tabela de classificação periódica dos elementos. Então, distribuição eletrônica do manganês: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Observem que o subnível 3d5 é o elétron diferenciador. Por quê, Patrick? Porque ele é o último subnível da minha distribuição eletrônica. E o cara que está atrás dele, o subnível que está atrás dele, que é o 4s2, pertence à camada de valência. Então, pegando a quantidade de elétrons da camada de valência e somando com a quantidade de elétrons do subnível mais energético, que é o elétron diferenciador, eu vou determinar a família. Então, 2 mais 5, 7. Então, o manganês encontra-se no grupo 7 ou na família 7B. Quantas camadas eletrônicas ele tem? Observem aqui a camada de valência. Não é 4s2? Significa dizer que eu tenho um total de 4 camadas eletrônicas. Se eu tenho um total de 4 camadas eletrônicas, o manganês vai estar presente no quarto período da tabela. Tudo bem, gente? Então, queridos, para a gente finalizar o grupo B, os metais de transição, falaremos agora nos metais de transição interna. Esses elementos, eles apresentam configuração eletrônica geral NS2, N-2, Fx, onde esse X vai variar de 1 a 14. Por quê? Porque o subnível F suporta no máximo de 14 elétrons. Observe o seguinte, que o subnível NS2 corresponde à camada de valência. E o subnível N-2Fx corresponde ao elétron diferenciador. Para os metais de transição interna, nós temos duas séries. A série dos lantanídeos, que também pode ser chamada de terras raras, onde o primeiro elemento é o lantânio, de símbolo químico La. O mesmo apresenta número atômico 57. Logo, ele vai ter 57 prótons e 57 elétrons, considerando o mesmo no estado neutro. Fazendo a distribuição eletrônica, você vai ver que o pedacinho final dela é 6s2, 4f1, onde a camada de valência corresponde ao subnível 6s2 e o elétron diferenciador ao subnível 4f1. Toda vez que você tem um elemento da série dos lantanídeos, eles vão pertencer ao grupo 3 ou à família 3B e ao sexto período. E nós temos também a série dos actinídeos, onde o primeiro elemento dela é o actínio de símbolo químico AC, cujo seu número atômico é 89. Se o número atômico é 89 do actínio, ele apresenta 89 prótons e 89 elétrons, considerando o mesmo no estado neutro. Tranquilo? Patrick, me lembra aí, o que é o estado neutro? O estado neutro é aquele onde um determinado átomo apresenta a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica dele, pontinho, 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 você vai encontrar o pedacinho final sendo 7s2, 5f1, onde o subnível 7s2 pertence à camada de valência e o subnível 5s1 é o elétron diferenciador. Para quem esqueceu quem é o elétron diferenciador, é aquele que é o mais energético da distribuição, é o último. Tranquilo?
Vamos lá. Todo e qualquer elemento que pertence à série dos actinídeos, eles vão estar no grupo 3 ou na família 3B e no 7º período. Uma curiosidade, tá? Que eu chamei até aqui, devo saber, ou seja, devemos saber, é sobre o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1, logo ele tem um próton e no estado neutro um elétron. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, vai ser 1s1. Lembrando aí da nossa aula de tabela periódica atual, você vai chegar à conclusão que ele está na família 1A, porque o elétron diferenciador é S1, 1s1. Não. Apesar dele na tabela que a gente usa, tá, no nosso dia a dia, está lá na família 1A, ele é um elemento que não pertence à família 1A. Ele está ali junto à família 1A por questão de estética. Então o hidrogênio ele não apresenta a família. Logo, também é importante destacar sobre o hidrogênio. Ele não é um metal, nem um ametal. O hidrogênio é o quê? O hidrogênio. Show? Algumas curiosidades que eu vou trazer aqui para vocês para a gente finalizar essa parte de tabela periódica atual. O primeiro, estado de agregação dos elementos nas condições ambientes, ou seja, há uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. Estão no estado gasoso hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres, os elementos do grupo 18 ou da família 8A. Líquido, são eles bromo e mercúrio. Porém, gente, é importante destacar que entre uma temperatura de 27 graus Celsius a 30 graus Celsius, os elementos galho, frâncio, rubídio e césio tornam-se líquido. Tudo bem? E para finalizar, essa primeira parte das curiosidades, no estado sólido são todos os demais elementos. Beleza? Artificialidade. Eu posso falar que um elemento é natural ou artificial. Também, se você fala que um elemento é natural, você também pode chamar ele de cisurânico. Quando é que eu vou ter um elemento natural ou cisurânico? Quando o seu número atômico for inferior a 92. Também posso classificar os elementos quanto à artificialidade, chamando eles de artificial ou transurânicos. Eu vou ter um elemento artificial quando o seu número atômico for superior a 92. Então, queridos, para finalizarmos, tá, o assunto tabela periódica atual e algumas curiosidades, trago para vocês a nomenclatura provisória da IUPAC. Para que ela serve? Por exemplo, um determinado elemento químico foi descoberto. Ele tem um nome oficial? Não. Então, utiliza-se a nomenclatura provisória IUPAC. Número e sílaba: 0, nil, 1, 1, 2, bi, 3, tri, 4, quad, 5, pente, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non. Perdão. Por exemplo, vamos supor que foi descoberto um elemento químico de número atômico 113. Como é que seria o nome? 1 num trio. Se fosse de 114, 1 no quádrio. Se fosse de 115, 1 no pêntio. E eu quero especificamente agora que vocês prestem atenção no esboço da tabela periódica atual que eu fiz. Dentro desse esboço, eu mostro para vocês a localização dos subníveis mais energéticos. As duas primeiras colunas, tá? Grupo 1 e 2, S. Do 3 ao 12, D. Do 13 ao 18, P. E os elementos de transição interna, F. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.